Bom, resolução da avaliação dupla de movimento uniforme. Bom, essa avaliação aqui, isso. Essa avaliação aqui refere-se àquele exercícios, exercício 1, né, lista de exercício 1, do período dia 8 ao dia 12. Deixa eu trocar a caneta. Bora lá. Bom, a questão é o seguinte, ela fala sobre simetria. Deixa eu trocar a caneta de novo. Ela fala sobre simetria de movimento. Ela diz o seguinte, aqui é o corpo A e aqui é o meu corpo B. O meu corpo B, em relação, se o referencial é o muro, então significa que o B está em movimento. Se aqui a referência for o carro, significa que quem está em movimento é o muro. Tá? O carro é como se o carro estivesse parado e quem está se aproximando é o muro. Isso se chama simetria de movimento. Se nós colocássemos aqui dentro do carro uma câmera e a gente só não visse as laterais, né, mas só a frente, é como se a gente estivesse só olhando no para-brisa do carro, nós ia verificar, e a referência é o carro daí, então é como se o muro estivesse se aproximando. Porém, se a referência for aqui, quem está se aproximando do muro seria o carro, ok? Então ali pergunta o seguinte, ó, um automóvel aproxima-se do paredão, como ilustra a figura. É incorreto afirmar. O que não é correto? O que é incorreto? O paredão está em repouso em relação ao automóvel? O paredão está em repouso em relação ao automóvel? Não, ele está em movimento, ele pode estar em movimento, depende do referencial, não é verdade? Bom, essa aqui já deixa a dúvida. O paredão está em movimento em relação ao automóvel? Sim, pode estar. O paredão está em repouso em relação ao solo? Sim. O motorista está em repouso em relação ao automóvel? Sim. Se ele está dentro do carro, sim. Porque ele não muda a posição dele. Mas em movimento em relação à superfície da Terra? Sim. Porque ele está em movimento. Ele está dizendo aqui, ó, o automóvel se aproxima. Então, o paredão, então ele está em movimento. O automóvel está em movimento em relação ao paredão? Sim. Então, essa aqui é aquela que não está correta. Na 23115, um automóvel parte de quilômetro 73. Essa parte aqui, se ele parte, essa aqui é o S0, posição 0. Da via Anhanguera, às 16h45, T0. Chega ao quilômetro 59, aqui a posição, cadê minha caneta aqui? Aqui a posição final, às 6h55, tempo final. Então, se a velocidade média é a variação de espaço em relação à variação do tempo, muito importante isso, porque variação de espaço é a posição final menos a inicial. Falar sobre função horária, isso aqui vai ser importante, tá, pessoal? E tempo final, variação do tempo final menos tempo inicial. Posição final, 59. Posição inicial, 73. Como, professor? O maior menos menor? É porque nesse caso ele está voltando, né? Agora ele está voltando para a origem. E o tempo final eu vou fazer isso aqui porque ele vai dar um número meio grande. Então aqui, ó, tempo final, aqui é tempo, menos tempo inicial. Só para vocês verem, né, Então ele está lá, passou 6 horas e 55 minutos, menos 6 horas 45 minutos. 6 horas menos 6 horas dá 0. 55, 45 para chegar a 55
10 minutos. Já teve uma resoluçãozinha dessa, né? Converter isso aqui para 60. Então, ó, se uma hora é 60 minutos, eu quero em horas, 10 minutos. Que minutos? Equivale a quantas horas? Vai ser 10 sobre 60, ou seja, 1 sobre 6 horas. Logo, a variação aqui é 1 sobre 6. Então, a velocidade média vai ser 59 menos 73 é menos 14. Eu vou já deixar pronta a calculadeirinha aqui. Ó, 59 menos 73. Menos 14. Dividido por 1 dividido por 6. Ó. Deu menos 84. Então aqui 1 sobre 6. Eu já botei isso, né? Não precisa repetir. Se é 1 sobre 6, é a mesma coisa que inverte, né? Passa para cá multiplicando, ó. Passa para cá multiplicando e inverte a fração. Então aqui vai dar menos 84 km por hora. Esta é a resposta. Então significa que ele está voltando. O negativo indica só o sentido do movimento, tá, pessoal? O motorista de uma transportadora recebe seu caminhão em sua respectiva carga com a incumbência de levá-lo a um local distante 340 km por rodovia, tendo 6 horas de prazo. Então, ó, todo o trajeto é 340 km e ele tem de percorrer isso em 6 horas. Após ter percorrido 130 km, então ele partiu daqui e percorreu esses 130 km em 2 horas e 15 minutos. Teve um pneu estourado que levou 45 minutos para trocar. Aqui ele ainda continua nos 130 km, só que ele gastou mais 45. Esse aqui, percurso, né? Percurso. E aqui ele gastou mais 45 minutos para trocar o pneu. Logo aqui, 45 com o tempo todo que ele gastou, né, considerado esses 130 km, foi 0,0, então aqui aumenta, deu 3 horas. Então, para esse percurso aqui, ele gastou 3 horas. Falta quantos percursos para ele? Falta quantos para ele percorrer aqui? Falta 340 menos 130. Então, 340 menos 130. 0, 1, 2. Então, falta aqui para ele percorrer 210 quilômetros. Só que ele já gastou 3 horas das 6 que ele precisa cumprir. Então, faltam ainda 3 horas. Agora, para ele cumprir num prazo de 6 horas, e ele precisa percorrer quanto esses 210? Então, a velocidade média é a variação de espaço que falta, claro, né? Dividido pelo tempo que falta. Então, 300... Então, falta 210 dividido por 3. Isso aqui vai dar 70 km por hora. Então, se ele fazer o restante em 70 km por hora, ele vai conseguir fazer. Se não tivesse problema nenhum, ele precisa fazer isso em 6 horas. Vamos lá, velocidade média. Se não tivesse problema nenhum, qual seria a média da velocidade para ele percorrer em 6 horas os 300 km? 340. Então, vamos aqui rapidinho aqui. 340 dividido por 6. Olha só. Vai dar 56. Então ele poderia ir a 56. Me fugiu ali. 0,7 km por hora. Ele andando essa velocidade aqui numa marcha
mais tranquila, né, na quinta marcha mais tranquila, aqui ele vai economizar mais gasolina do que aqui. Porque aqui ele vai dar uma acelerada, então ele vai gastar mais combustível para compensar o atraso da troca do pneu, da parada que ele fez, assim por diante, né? Aquela parada de 45 minutos ali. Alright? Tranquilo? Nesses 130 quilômetros, só para investigando aqui o que nós estamos fazendo. Nesses 130 quilômetros, ele fez em 2 horas e 15 minutos, né? O 15 ali, ó, vamos aqui só, ó, 15 dividido por 60, só para ficar fácil para nós aqui, 1/4, né? Então aqui vai dar 2 horas mais 1/4 de hora. Então aqui vai dar 6 mais 1 sobre 4. Então vai dar 7/4 de hora. Então 130 dividido, né, 130 dividido por 4/7. Então vai dar quanto aqui? Olha só, pessoal. 130 vezes 4 dividido por 7. Então, se ele fizesse, ele fez, aliás, né, em média, nessas 2 horas e 15 minutos, ele fez todo esse percurso, aqui em 74, deixa eu ver aqui, em 74,3 km por hora. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, para ele percorrer essas 2 horas e 15 minutos, esses 130 quilômetros, a velocidade que ele estava era em 74,3. Se ele conseguisse, se ele fosse nessa toada, ele ia fazer, obviamente, menos tempo, menos que 6 horas. Né? Menos que 6 horas. Concorda? Porque se ele fizesse em 6 horas, ele estaria tranquilo na rodovia, andando a 56,7 km por hora. Certo? Mas como teve o atraso de 45 minutos, ele teve de aumentar isso aqui para 70 km. Mas ele ia fazer o percurso em menos horas. Se ele andasse nessa toada aqui, ele ia fazer em menos horas. Ok? Então, ó, essas aí são as velocidades médias que a gente analisou o percurso. Aqui os 130 km, os 210 km que faltaram, ele fez em 56,7 km por hora. E se ele fosse percorrer os 340 km, ele faria isso em uma velocidade média de 70 km por hora. Tranquilo? Aí vocês podem perguntar, mas se a velocidade média é igual à variação do espaço pela variação do tempo, qual seria a variação do tempo, né, se ele continuasse nos 74 km? Então seria 340 dividido por 74,3 km. Então a quilômetro por hora dividido aqui por, aqui não é quilômetro por hora. Então aqui eu só estou explorando um pouquinho, o enunciado, tá? Então aqui seria quilômetros e aqui quilômetros por hora. O resultado tem de dar em quilômetros. Então seria um valor médio também de tempo, tá? Deixa eu botar aqui. Então 340 dividido por 74,3, então ele varia, ó, ele varia 4,75 horas. Isso é horas assim, né? Então isso assim, ó, 4 horas. Quanto é que dá 75? Olha, explorando o conteúdo, pessoal. 0,75 vezes 60, isso dá, então ele faria em 4 horas e 45 minutos. Então esse é o tempo. Então ele ganharia aí, né, se ele precisaria chegar a 6 horas, daria 1 hora e 15 minutos, né? 1 hora e 15 minutos.
Então ele ganharia aí 1 hora e 15 minutos para adiantados, se ele fosse nessa velocidade que ele imprimiu aqui, ó. Quando ele partiu, quando ele estava partindo aqui, esses 130 km aqui ele fez em 74,3 km, sendo que ele precisava percorrer os 340. Se não tivesse o problema do pneu furado, ele chegaria em 4 horas e 15 minutos. Alright? Eu não sou muito caprichoso na organização do cálculo, mas é isso aí. No 4, aqui, ele diz o seguinte: o homem caminha com velocidade igual a 3,36 km por hora. A ave, a velocidade da ave, eu botei a maiúscula, né? Ela faz em 30 metros por minuto. Bom, aí não disse se ela está voando ou está andando, né? Um inseto provavelmente voando, né? Provavelmente voando. A velocidade do inseto é 60 centímetros por segundo. Ele sai de A para B. Bom, eu vou converter tudo isso aqui para metros por segundo. Vocês podem fazer para quilômetro, sem problema nenhum. Vocês podem fazer para qual unidade vocês quiserem, mas todas têm de ser iguais para mim fazer a comparação. Ver qual é a questão que vai ser mais adequada. Então, transformar 3,5 km para metros por segundo, basta dividir quilômetros, né? Isso aqui é igual a pegar, desculpa, pode fazer aqui os 3,36 km por hora e dividir pela constante 3,6. Alright? Ou seja, como é que eu tenho 3,6? Se 1 quilômetro equivale se 1 quilômetro equivale a 1000 metros, certo? 1 hora equivale a 3.600 segundos. Corta esse com esse, corta esse com esse. Então aqui vai ficar 1 sobre 36. Então vai ficar 1,36 km vezes 1,36 km aqui por hora. Logo, 36 divide 3,6. Aqui eu divido por 10, aqui divido por 10, né? Eu só não fiz isso. Então vai ficar 3,6 dividido por 3,6. Então aqui vai ser 1 metros por segundo. Alright? Muito bem. Aqui eu tenho 30 metros por segundo. Não, desculpa, por minuto. Por minuto. Sabendo que 1 minuto equivale a 60 segundos. Logo, se aqui é 1 minuto, nós vamos ter 30 metros dividido por 60 segundos. Logo, aqui 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2 metros por segundo. Então, meio metro por segundo. Já vimos que a velocidade do homem é maior em meio metro por segundo, no mínimo. 60 centímetros. Então, agora o inseto. Ele tem 60 centímetros por segundo. Se 1 metro equivale a 100 centímetros, 60 centímetros equivale a x metros. Logo, vai dar 60 dividido por 100, que vai dar 0,6 metros por segundo. Então, aqui vai dar 0,6 metros por segundo. Então, o voo do inseto é maior do que o voo da ave. Então, aqui nós temos que a velocidade do homem é maior do que a velocidade da ave, e essa por si é maior do que a... Opa, 0,6 décimos, centésimos ali é maior. Aqui é maior.
que é o inseto, maior do que a velocidade da ave. Então é H-I-A. Seria H-I-A, seria A, né? Ó, tem de H primeiro, aqui está o contrário. Beleza? Se fosse assim, a velocidade do homem é maior do que da ave, e da ave menor do que a do inseto. Aí seria essa aqui e assim por diante. Alright? Muito bem. A 5,35. Uma velocidade de 36 km corresponde a quantos metros por segundo? Essa é tranquilo, inclusive a resposta da anterior, ela nos ajudou a responder essa, né? E 15 metros por segundo corresponde a quantos quilômetros por hora? Isso aí é só para brincar com aquela... Vocês já fizeram, inclusive, isso em exercício em sala de aula. 36 km por hora divide por 3,6, né? Isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Agora, 15 metros por segundo multiplica por 3,6. Isso aqui vai dar quanto? 54. 54 quilômetros por hora. Vamos conferir se dá isso mesmo. 15 vezes 3,6. 54. Show! Essa resposta é uma continha simples. Uma das atividades físicas saudáveis bastante praticadas nos parques públicos da cidade de Tubarão é a corrida, também chamada de Cooper. Considere uma pessoa que nessa atividade percorre em média 1 km a cada 6 minutos. A velocidade média dessa pessoa em metros por segundo é um valor mais próximo de. Então, ele diz o seguinte, ele tem a velocidade, eu vou fazer aqui, né? Desculpa. Eu tenho a velocidade média, que é a variação do espaço pela variação do tempo, correto? Qual é a variação do espaço? 1 km. Ele quer metros por segundo. Então ele quer em 1000 metros, que é 1 km. Desculpa. E sabemos que a velocidade média da pessoa é em metros por segundo. Ele faz a cada 6 minutos. Então seria 6 minutos vezes 60 segundos, visto que 1 minuto equivale a 60 segundos. Como eu tenho 6 minutos, eu quero saber x segundos. Então vai ficar x segundos vezes 1, isso multiplicando aquilo, e isso multiplicando isso, vezes 60 segundos. Aqui é minutos. Então x segundos vai ser igual a 6 minutos vezes 60 segundos. Esse 1 minuto passa para cá dividindo. Logo, elimino a unidade, que repete, 6 vezes 6 dá 36, mais um zerinho. 360, divide por 1, dá 360 o quê? Metros. Não, desculpa, 360 segundos. 360 segundos. Então, 1000 metros, que eu perdi ali, 360 segundos. Divide tudo isso aqui vai dar quanto? Opa! Então aqui vai dar 100 dividido por 36. Aproximadamente 2,77777. Ou seja,
É a letra C. Tranquilo? Então essas são as respostas que vocês deveriam ter colocado naquele trabalhinho. Muito fácil, muito simples, né? Quem não tirou 10 aqui perdeu a oportunidade. Obrigado, pessoal. Até a próxima.